Durante séculos, acreditava-se que os Tainós, os povos falantes das línguas aruacs que habitam o Caribe, estavam extintos. Mas, na verdade, eles só não estavam sendo vistos. Em 1429, quando os espanhóis liderados por Cristóvão Colombo desembarcaram nas praias da região do Caribe, eles se encontraram com os Tainós. As ideias de Cristóvão eram de encontrar ouro, especiarias e coisas raras. Mas ele encontrou um outro rumo: o tráfico de pessoas e a escravização. Essas pessoas eram obrigadas a trabalhar nas minas de ouro e canaviais, em condições terríveis, além de aguentarem as doenças trazidas pelos espanhóis, como catapora e sarampo, doenças das quais eles nunca tiveram contato. Eles não tinham defesa imunológica e, apesar de não serem mortais para os espanhóis, para os tainós, elas eram. E assim, houve um declínio muito rápido da população indígena. Logo após 1565, os tainós foram declarados extintos, e não houve nenhum registro deles em séculos. Não quer dizer que eles deixaram de existir. Foi uma decisão consciente de apagar a identidade tainó no papel. As mulheres tainós casaram ou foram obrigadas a casar com os colonizadores e as pessoas escravizadas da África. Alguns se refugiaram nas montanhas. E a cultura tainó foi escondida. A língua foi considerada morta. Não havia mais as cerimônias corroba. Os caciques, líderes dos grupos regionais, sumiram. E agora parece uma surpresa que eles ainda existam. E de acordo com as pesquisas de DNA, 61% de todos os porto-riquenhos, 23 a 30% dos dominicanos e 33% dos cubanos têm DNA indígena. Mas é de fato uma surpresa tão grande assim? Não para os próprios descendentes. A academia poderia defender que os tainós estavam extintos. Afinal, nenhum, entre aspas, tainó puro existia. Somente, mais aspas, os miscigenados. O que só mostra o racismo e preconceito dentro da comunidade acadêmica. A noção de raça pura deveria ter terminado, acabado, ser apagada, exterminado. Não existe uma raça pura. Depois do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A cultura persistiu e foi transmitida. E as pessoas continuam a se identificar como tainós. Alejandro Hartmann Matos, historiador da cidade de Barbacoa, de Cuba, e José Barreiro, diretor assistente de pesquisa do Museu Nacional de Indígenas Americanos de Smithsonian, monitoram os descendentes indígenas desde 1989. E pela sua pesquisa, eles estimam que pelo menos 5.000 sobreviveram em Cuba, e centenas de milhares provavelmente têm raízes indígenas. Mas ainda não há opção para essas pessoas de se identificarem como tainó oficialmente. E nos últimos 30 anos, o movimento de conscientização vem crescendo mais e mais. Foi só recentemente que foi adicionada a opção de se identificarem como indígenas em alguns desses países. Robert M. Pohl, numa matéria para a revista Smithsonian, conta que, quando estavam procurando por tainós perto da cidade de Bayaguana, já era possível ver plantações de yucca, uma planta que é parecida com a mandioca. Às vezes, as duas são até mesmo confundidas, em formato de plantações que eram preferidas pelos tainós antigos. Numa lateral da estrada que seguiam, encontraram uma mulher com uma vendinha, que vendia caçabe, o pão achatado feito de yucca. A estrada que seguiam terminou em Sabana de los Javieles, uma vila conhecida como Bolso do Estabelecimento dos Tainós desde 1530, quando Henrique, um dos últimos caciques do período colonial, fez um acordo de paz com a Espanha e liderou 600 seguidores para o noroeste. Nina Strockley conta em um depoimento para a National Geographic. Sempre que penso na minha história e nas atrocidades cometidas pelos espanhóis, me pergunto: o que as avós e mães faziam enquanto seus filhos, irmãos e pais eram massacrados e estuprados? Enquanto as vilas eram saqueadas e devastadas. Elas provavelmente rezavam com bastante fé, como qualquer pessoa que está sofrendo.
Mas o que aconteceu com essas orações? Elas simplesmente desapareceram no ar como a fumaça de uma fogueira? E daí eu me dou conta, nós, seus descendentes, somos essas orações. Voltamos para acertar as coisas, para contar a nossa história. Hoje em dia encontram-se muitos tainós que defendem a sua cultura e lutam para serem incluídos nos documentos oficiais. Eles aproveitam as mídias sociais para terem um alcance que talvez eles não conseguissem de outra forma. E tudo que eu citei nesse vídeo e algumas outras fontes você pode encontrar na descrição.